Olá, amigos e amigas, que a paz do Senhor esteja com vocês, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje nós vamos falar num assunto muito agradável e muito gostoso sobre a volta do Senhor. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso atualmente, sobre a volta do Senhor. Então, nós vamos compartilhar com você aqui um estudo sobre a volta do Senhor, e nós vamos compartilhar em duas partes, porque ele é um pouco grande, mas vai valer a pena você ouvir. O texto está relacionado com a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento da igreja. Nós vamos ter como texto base 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Somente um capítulo, somente um versículo. Diz assim: relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois aos mesmos estai inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, te abençoamos o teu nome, abençoamos a tua palavra, abençoamos a cada pessoa que está nos ouvindo agora. Senhor, que esta palavra vá de encontro ao coração delas, abre o entendimento delas para que elas possam entender bem melhor do que eu entendi a tua palavra. Obrigado porque o Senhor me deu a graça de compartilhar esta palavra. Nós te agradecemos e te pedimos a tua bênção e a tua presença aqui nesse estúdio, em nome de Jesus. Muito bem. Nós vamos, como lemos em 1 Tessalonicenses, nós vamos falar um pouco sobre a vinda de Jesus, a volta do Senhor, que a primeira volta já aconteceu, então nós vamos falar sobre a segunda vinda do Senhor, né? Quando eu era criança, eu vi um grito na igreja que era: Cristo está voltando, como um ladrão da noite. Ele voltará quando menos esperar. Virá num piscar de olho, ao soar de uma trombeta. Então, fique preparado todo o tempo da sua vida, fique preparado. Por toda a minha vida, por toda a minha adolescência, na minha vida adolescente, esse grito era ouvido em todo culto de domingo. Todo evangelista que vinha pregar na igreja tinha uma mensagem comovente sobre o breve retorno de Cristo. Seus gritos ficavam em minha memória e a mensagem formava em mim um temor e uma expectativa. E então aprendi a viver esperando o Senhor voltar a qualquer momento. Esse grito, Cristo está voltando, raramente se ouve na igreja hoje. Não me lembro a última vez que eu ouvi uma mensagem na nossa igreja, ou em qualquer igreja, sobre a volta de Jesus. Quando olho o corpo de Cristo, vejo pouca expectativa pela volta do Senhor no rosto das pessoas. É triste, isso é muito triste. Mas só um pouco de fiéis servos parecem desejar e querer apressar sua volta. Só um grupo pequeno de pessoas deseja isso. Na verdade, há uma mentalidade quanto a esse assunto entre muitos cristãos. A ideia é: Jesus não está voltando. Ouvimos isso há anos. E de todas as profecias que precisa se cumprir antes da sua vinda. Então, na mente das pessoas, existem muitas coisas ainda para se cumprir. Então as pessoas: Jesus não vai vir por agora, eu estou ouvindo isso desde criança. E só poucas dessas coisas se realizam. Por que devemos esperar a sua volta?
tudo continua do jeito que sempre foi. A Bíblia nos previne quanto a essa mentalidade. Pedro diz que haveria escarnecedores nos últimos dias, zombando da mensagem quando a vinda de Jesus. 2 Pedro, por exemplo, no capítulo 3, no verso 3 e 4, diz que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Incrível, muitos temem a volta de Jesus, muitos temem a volta de Cristo. O fato de pensarem em sua vinda, em suas vidas, chegando ao fim, e ter que enfrentar o dia do juízo é tão amedrontador que eles tiram isso da mente. Ninguém quer pensar na vinda de Jesus. Eles têm tanto receio, tanto medo do que vai acontecer, que preferem nem pensar. Como isso poderia acontecer com os crentes? Você pergunta. Segundo Pedro, suas vidas são ditadas por desejos, andando segundo as suas próprias paixões. Capítulo 3, versículo 3 de Pedro. 1 Pedro. Pense no que Pedro está dizendo. Se você se prende a um pecado favorito, não vai querer nada com esta mensagem. E nem muito menos você vai querer nada saber sobre a volta de Cristo. A ideia de que Jesus virá e o julgará, e o pensamento é mais assustador que um pecador pode ter. Então, é preciso zombar da ideia de ter que se comparecer diante de Deus em meio às suas cobiças devastadoras e prestar contas. Uau! A mensagem de Pedro para nós aqui é muito clara. Ele diz assim: eis que está por trás de toda impertinência quanto à volta de Cristo, zombaria da lei de Deus e o ódio pela Bíblia, o descaso pelo Evangelho. Esse é o motivo que está de trás de toda a corrupção, de toda essa petulância da igreja. Os escarnecedores estão pregando uma nova mensagem, que Cristo não está voltando. Não tem isso de certo, não tem isso de acerto de contas. Tudo continua do mesmo jeito, do jeito que há muitos anos. A gente precisa ter medo do dia do juízo. Sabe por quê? Como Pedro profetizou, esses zombadores estão presentes hoje, diante de mim e diante de você. E não estão zombando da lei terrena. Eles estão zombando da lei de Deus. Você vai ver isso na força feita para se romper a instituição do casamento entre um homem e uma mulher. Eles não se concentram na Constituição, mas na palavra de Deus. E esses tais escarnecedores estão em altos postos, no Congresso, em altas cortes, nas faculdades, nas escolas e até nos seminários bíblicos. Por causa dessa maneira desenfreada que as pessoas são atacadas por uma cegueira deliberada, os escarnecedores podem ser ouvidos dizendo: tudo continua mostrando de maneira ordenada. O sol amanhã se levantará na hora programada, as estações virão e irão. Tudo aquilo que nos foi dito no passado ainda não aconteceu. Então não deixe que nada te atrapalhe. Curta e desfrute as coisas. Essa é a mentalidade deles.
Faça tudo que te deixa feliz. Vai viver sua vida. Eu tenho que rejeitar isso, sabe por quê? Eu não posso abaixar minha cabeça e aceitar isso. Como alguém vivendo hoje poderia dizer que as coisas continuam como sempre foram? Pense no absurdo desta declaração, nesse tempo de terror que nós estamos vivendo. Terroristas destruíram as Torres Gêmeas aqui em Nova York. Explodiram uma estação de trem na Espanha. E estão decapitando milhares e centenas de milhares de pessoas no Oriente Médio. Então não vem dizer que isso é normal. Já foi dito que um genocídio em massa, como o Holocausto, nunca poderia acontecer nos nossos dias. E aconteceu. 700 mil ruandãs inocentes foram mortos pelos próprios compatriotas. Em poucos meses, no continente africano, em 1994, um genocídio gigantesco, quase 1 milhão de pessoas foram mortas em menos de 100 dias. A AIDS está matando milhões de pessoas na África, na China, na Índia e em outros países. Países ameaçando com bomba de hidrogênio se põem na posição de manter o resto do mundo como refém. Há um crescimento de novas doenças mortais no mundo, como a SARS, a Ebola, que consomem o corpo de um homem, de um ser humano, em uma semana. Tudo continua como sempre. Que ignorância teimosa! Deve estar claro até para os ímpios que o Senhor está abalando tudo o que é possível ser abalado. E o que virá em um futuro próximo é muito terrível até de se pensar. No entanto, à medida de que tudo isso acontece, há uma força poderosa e invisível agindo na terra neste momento. É um poder do qual o homem não se pode esquivar ou ignorar. Estou falando do poder do Espírito Santo. Ele é o administrador de Cristo na terra. Ele foi enviado para dar poder aos justos e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo sabe exatamente porque Jesus ainda não voltou. Isso porque nosso Senhor é longânimo, é paciente com o pecador, desejando que os pecadores se arrependam e nenhum pereça. Esse é o desejo do nosso Senhor. A sua misericórdia, Ele está esperando que os mais vil pecadores se arrependam. E por essa específica razão, o Espírito Santo não irá afrouxar a sua tarefa. Você pode zombar ou tentar se livrar dele, mas o Espírito volta vez após outra, convencendo o pecador e revelando a verdade de Cristo. Apesar de que muitos escarnecedores virão, as Escrituras dizem que o Espírito Santo também virá nos últimos dias, se derramando sobre toda a terra. Isso aconteceu no Pentecostes. E agora, no final dos tempos, o Espírito Santo está dando o grito final da meia-noite. Cristo está voltando. Está gritando para você ouvir. Cristo está voltando. Os muçulmanos, os hindus ouvirão esse grito. Todo pecador, todo santo, todo judeu, todo gentio na terra ouvirão esse grito. Essa verdade será proclamada a todas as nações. Você pode me perguntar, que tipo de volta de Cristo você está falando? Você está se referindo a um arrebatamento secreto? Você está falando de um pré-arrebatamento? Ou um pós-tribulacionista? Ou você está falando que Cristo virá do extremo final dos tempos da grande tribulação?
Alguns cristãos acreditam que Jesus subitamente evacuará o seu povo da terra naquilo que é chamado arrebatamento. Outros ensinam que Cristo virá na metade de um período conhecido de a grande tribulação. Esse período duraria 7 anos, marcado por terror e caos, de um modo que o mundo nunca tinha visto antes. Outros creem que Jesus virá no final desse período de 7 anos, da tribulação, da grande tribulação. Mas preste atenção, outros ensinam que Jesus virá bem no final extremo de todas as coisas. Será? Há respeitosos estudiosos bíblicos em cada um desses campos, com as suas ideias, com as suas ideologias, né? Porém, há algo com que todo cristão pode concordar. O próprio Jesus disse que ninguém sabe a hora da sua vinda, nem mesmo os anjos. E para a pessoa verdadeiramente apaixonada por Cristo, a hora da sua vinda não é o problema. Tais servos têm que estar prontos para partir a qualquer momento. Oh, glória! Seja no meio, seja no início, seja um súbito arrebatamento, ou no meio da tribulação, não importa. Eles confiam que o mesmo Cristo que cuida deles agora, a cada dia, cuidará deles em meio a tudo. Eles vivem numa expectativa constante sobre a sua volta. Não há algo mais forte em ação. E isso é a ideia maligna que Satanás implantou em muitos que se dizem verdadeiros crentes. O diabo está cochichando uma mentira cruel nos ouvidos de multidões dentro do povo de Deus, dentro da igreja, no povo de Deus, de que Cristo não tem previsão de voltar, ou para voltar. Mentira! Em Mateus 24, Jesus conta uma parábola quando a esta preparado, ele diz: por isso ficai atentos, vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Quem, pois, servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhe dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, diz o Senhor. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e comer e a beber com pecadores, virá o Senhor daquele servo em o dia em que não espera, e na hora que não sabes, e castigá-lo-á, lançando a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Está relatado em Mateus 24, versículo 44 a 51. Tudo isso que eu falei. Note aqui que Jesus está falando de servos, significando crentes. Não é pessoas lá do mundo, é crentes. Um servo é chamado de fiel e o outro servo é chamado de mau. O que torna o último servo mau aos olhos de Deus? O que é que torna ele mau aos olhos de Deus? Segundo Jesus, é algo que ele diz consigo mesmo. Esse servo não diz em voz alta e não prega, mas pensa. Ele vendeu o coração à mentira demoníaca de que Cristo não tem previsão de volta. Em outras palavras, o Senhor não vai voltar de repente, ou inesperado,
Ou seja, não voltará na minha geração. A minha avó falou isso, minha bisavó falou isso, minha mãe falou isso. Eu estou vendo isso toda a minha geração, não vai acontecer na minha geração. Tolo é você pensar isso. Esse servo mau é claramente um tipo de crente, talvez até mesmo um ministro de Jesus. Mas Jesus nos deu ordem de vigiar e ficar preparado todo o tempo, toda hora, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Como diz Mateus 24, 44. Jesus nos mostra o fruto desse tipo de raciocínio. Se um servo está convencido de que o Senhor não tem previsão de sua volta, então não vê sua necessidade de viver uma vida reta. Ele não é compelido em fazer as pazes com os demais servos. Não vê necessidade de preservar a unidade do lar, no lar que ele está, no trabalho que ele está, na igreja que ele está. Ele pode ferir o seu próximo e acusá-lo, guardar rancor, destruir a reputação desse próximo, pensando que nada vai acontecer. Como Pedro diz, tal servo é movido por suas paixões. Ele quer viver em dois mundos, se entregando a uma vida no mal e ao mesmo tempo acreditando que está seguro diante de um julgamento de justiça. Então, meu querido, não vos engane, não deixe se escarnecer. A nossa função é pregar o Evangelho, é falar de Jesus para as pessoas. A nossa função é fazer as pessoas entender que o Senhor voltará e Ele vos ama muito e quer salvar você. Mas temos que ter consciência e consultar a palavra de Deus e não dizer amém, amém, amém em tudo que nos prega. Há homens de hoje em dia que estão com a ideologia destruidora, ideologia que não vem dos céus, que parece ser sábia a vida das pessoas, que move multidões, que até move multidões, mas no final dela é caminho de morte. Então, para que você não se engaje em tal coisa, consulte a palavra de Deus. Tenha isso aqui como base da sua vida. Leia isso aqui. Estude isso aqui. Não procure favores de ninguém. Se você precisa de alguma coisa, venha até Jesus. Não foi mesmo Jesus que disse: se vir a mim de todo o seu coração, se orar, jejuar, pedir de todo o seu coração, eu ouvirei dos céus. Jesus não quer que você fique ouvindo os outros ouvir Jesus para te falar. Jesus quer ouvir a sua voz. Jesus quer ouvir você chegar até Ele. Então não perca tempo. Não perca tempo. Conserte a tua vida. Procure a face do Senhor enquanto você pode achar ela. Há muitas pessoas que estão vivendo uma vida 100% dentro de um engano, pensando que está tudo bem com ela, mas não está. Não pense que o seu bem-estar diário vai te garantir a salvação eterna. A partir do momento que o seu coração parar, e os seus olhos fecharem, acabou. Há dois lugares que você vai, ou o céu ou o inferno. Ah, mas eu não creio que ninguém vai para o inferno. Leia a Bíblia, está escrito lá. Leia isso aqui, está escrito lá. Então, antes que você
fica acreditando em coisas que você quer acreditar, somente aquilo que você quer crer, tome cuidado, porque a sua eternidade está em jogo. Aonde você vai gastar a sua eternidade pode ser algo de bênção ou de maldição. Então não deixe se enganar. Se você tem dúvida, procure alguém que entende a palavra de Deus e peça para te explicar. Pede alguém para orar com você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abra o seu coração, que Deus ilumine a sua mente e transforme a sua vida enquanto Ele pode. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, eu quero que você ore comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor, o único Senhor da minha vida. Repete essas palavras comigo. Senhor, eu confesso que eu sou um pecador e te peço perdão de todos os meus pecados. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, me purifica com o teu sangue e me ajude a viver para ti todos os dias da minha vida, de agora em diante. Venha ser Senhor e Salvador da minha vida. Querido e querida, amigo e amiga, que você está me ouvindo, se você fez essa simples oração, eu creio que você nasceu de novo e o seu nome está escrito no livro da vida. A única coisa que você precisa agora é procurar uma igreja. E ali você pede ao pastor daquela igreja um estudo bíblico para você entender como andar na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, te ilumine, faça resplandecer o rosto dele sobre você, te dê paz e te dê a graça dele. Amém? Que Deus te abençoe.